Ok, e avaliando a partir de outro ponto de vista, aqui a gente tem uma relação das cetoses mais comuns que a gente encontra aí. Então você observa desde a cetose mais simples que a gente pode ter, que é a que tem 3 carbonos, certo? Então a gente observa aqui a função cetona no meio, né, da cadeia carbônica, e a gente passa a ter outras possibilidades de estrutura, sendo dentre elas a cetose mais famosa ou mais importante, a frutose, certo? E um outro fenômeno que a gente precisa observar com bastante cuidado, que é a última parte dessa análise estrutural que a gente faz de carboidratos, é o seguinte: a gente observa que os carboidratos, os monossacarídeos, quando a gente vai observá-los em meio aquoso, a partir de uma análise um pouco mais criteriosa, eles não estão nessa forma aqui, nessa forma que a gente chama de linear. A gente tem um fenômeno que a gente chama de ciclização dos açúcares. Então, a gente tem a possibilidade de encontrar a glicose nesta forma da esquerda ou nesta forma da direita. Então perceba que aqui nós temos um ciclo, na verdade, né? A gente observa aqui uma função éter e a gente observa que esse grupo carbonílico, essa carbonila sumiu. O que será que aconteceu? Então ocorreu uma reação química. Essa reação química ela ocorre em meio aquoso. Então vamos observar com um pouquinho mais de cuidado o que está acontecendo. Então observe só, aqui na estrutura da glicose nós temos diversas ligações simples. E uma propriedade das ligações simples que a gente conversou é que elas possuem a possibilidade de rotacionarem, certo? Então essa ligação pode rotacionar, essa ligação pode rotacionar, esta ligação pode rotacionar. Eventualmente, nas possibilidades de rotação que nós temos para as moléculas, a molécula de glicose pode adquirir essa forma aqui. E aí ocorre uma reação na qual este átomo de oxigênio vai interagir com este átomo de carbono desta maneira aqui, representada por essas flechas. Então, observe só, a gente tem o átomo de oxigênio que pode se unir a esse átomo de carbono e vai formar esta ligação química simples nova. E aí, quando isso acontece, perceba que este carbono, se ele mantiver essa ligação dupla com o oxigênio, ele vai fazer 5 ligações, o que não pode acontecer. E é por causa disso que nesta reação nós temos o quê? Nós temos aqui a transformação deste grupo aqui, desta carbonila, nesta hidroxila. Então, a gente vai ter a saída deste hidrogênio, certo? E a entrada de um outro átomo de hidrogênio neste oxigênio, formando uma nova função orgânica aqui, uma nova hidroxila, certo? E por que são formadas duas estruturas dessa maneira? Porque, como essa estrutura aqui que a gente está observando ela é tridimensional, este oxigênio ele pode formar esta ligação química, tanto essa ligação química nova, né? Tanto por cima quanto por baixo. Se esta ligação química nova for feita por baixo, a hidroxila nova que será formada será voltada para cima. E se essa ligação química nova que será formada, então for formada por cima, a hidroxila nova será direcionada para baixo. Então, aqui nós temos uma nova possibilidade de formação de isômeros para esses carboidratos. Está observando? Perceba que nesta reação de ciclização do carboidrato nós temos a formação de um novo centro quiral, ou de um novo carbono quiral, certo? Nesta classificação, que a hidroxila está virada para baixo, nós falamos que este é um composto de classificação alfa, ao passo que quando observamos esta hidroxila para cima, nós estamos lidando com um composto com a classificação beta.
E aí a gente pode observar duas maneiras, então, de representar a estrutura de um carboidrato. A forma aberta, que nós chamamos de representação de Fischer, e a forma ciclizada, ou forma fechada, que nós chamamos de representação de Haworth. Quando nós temos a formação de um anel de 6 membros, como é o caso que você observa aqui, ó, na alfa-D-glicopiranose, perceba que a gente obteve um nome novo, certo? A gente passou a ter uma piranose e outra piranose. O que quer dizer esse piranose? Quer dizer que nós temos uma estrutura química que é um anel de 6 membros, que lembra este composto orgânico que se chama pirano. Então, o composto ciclizado que lembra o pirano, que é sintetizado a partir da glicose, então a gente vai chamar de glicopiranose. E essa regrinha vai se aplicar para todos os outros carboidratos que a gente tem. Como a gente partiu da D-glicose, a gente vai formar a D-glicopiranose. Mas como aqui a hidroxila está voltada para baixo, nós teremos a alfa-D-glicopiranose. E no caso da direita, como nós temos a hidroxila para cima, nós temos a beta-D-glicopiranose. Certo? É claro que nós, como temos um polihidroxialdeído, nós podemos ter a ligação química nova formada a partir deste oxigênio, formando um anel de 6 membros, como é o caso da glicopiranose, que lembra o pirano, mas também nós temos a possibilidade de ser formado um anel de 5 membros. E aí nós vamos chamar essa forma de forma furanose, porque vai lembrar este composto orgânico chamado de furano. Então, neste caso, o anel de 5 membros formado a partir da D-glicose, a gente vai chamar de D-glicofuranose. Nós vamos observar que em meio aquoso nós encontramos muito mais a forma piranose do que a forma furanose. Por que que isso acontece? Então, se a gente se lembrar lá da aula de geometria de compostos orgânicos, perceba o seguinte: quando nós temos o composto na forma linear, nós temos uma certa possibilidade de geometria entre cada um dos átomos, certo? Aqui nós temos um carbono sp2, aqui nós temos sp3, sp3, sp3. A partir do momento que ocorre esta ciclização, perceba que nós temos um ângulo novo formado aqui na nossa estrutura, certo? Tanto para a piranose quanto para a furanose. E o que ocorre é o seguinte: aqui a angulação das ligações está muito mais próxima daquela de 109,7 graus que nós observamos anteriormente, característica de carbonos sp3. Esse carbono é um carbono sp3. Este carbono também é um carbono sp3. No entanto, ele está com uma certa tensão. Ele está num ângulo menor do que 109,7 graus. Portanto, como nós temos mais tensão nessa estrutura, do ponto de vista energético, do ponto de vista termodinâmico, essa estrutura tem mais chances de existir, porque respeita melhor a hibridização do carbono. Portanto, é por causa disso que é dito que a forma piranose é muito mais estável do que a forma furanose. Portanto, a chance da gente encontrar essa forma em solução aquosa é maior. Então, é um caso que nós observamos para outros tipos de açúcares também, né? Então, para a frutose, nós podemos ter uma reação de ciclização. E, no caso, nós temos a formação de um ciclo a partir de uma cetose, certo? Então, observe só, aqui nós temos a defrutofuranose, anel de 5 membros, maior tensão, portanto, menor probabilidade termodinâmica de existir. E à direita nós temos aqui a defrutopiranose, anel de 6 membros, menor tensão no anel, portanto, maiores chances de existir. E de fato,
se a gente observa uma solução de D-frutose, a gente vai observar que cerca de 32% está na forma furanose, 68% está na forma piranose. Bacana, certo? Então agora você já sabe que os açúcares possuem uma forma cíclica. E aí, vamos passar para a última parte da nossa conversa, que é como passar a estrutura de Fischer, que é a forma linear, para Haworth. Habilidade extremamente importante, você terá que saber desenhar essas estruturas para a prova, certo? Então, o primeiro passo é você saber então qual que é a forma que você quer desenhar, certo? Então, depende se você quer a forma furanose ou a forma piranose. Se você quer a forma furanose, você vai unir o oxigênio do carbono 4 com o carbono 1. Se você quiser a forma piranose, você vai unir o oxigênio do carbono 5 para com o carbono 1. Então, qual é o carbono 1? O carbono 1 é aquele, no caso de aldoses, é aquele que possui a função carbonílica. Então, se você se lembra lá da nomenclatura de compostos orgânicos do ensino médio, você vai observar que a nomenclatura, a numeração parte sempre da função orgânica mais importante, que nesse caso é a carbonila, certo? Então, você conta 1, 2, 3, 4. E aí, se você quiser a forma furanose, você observa esse oxigênio aqui. Se você quiser a forma piranose, você observa esse oxigênio aqui. Então, o que a gente faz? Vamos pensar, então, para as duas formas. Bom, para a furanose, nós pegamos o oxigênio ligado ao carbono 4 e ligamos ao carbono 1. Perceba que nisso, o que aconteceu? Esse meu hidrogênio aqui, ele sumiu. E para onde a gente passa esse hidrogênio? A gente passa para o que antes era o oxigênio da carbonila, beleza? Então perceba que, na verdade, a gente só está alterando a posição desse hidrogênio, certo? Então, se você quiser a forma furanose, você faz essa conexão. Se você quiser a forma piranose, você faz a mesma coisa, só que no oxigênio ligado ao carbono 5. Um mesmo passo, beleza? Então perceba que aqui você já tem a sua forma ciclizada. Agora o que a gente precisa fazer é para uma projeção como a que a gente viu antes, né? Nessa forminha aqui. E aí a gente vai para o passo 2, tá? Então o que a gente faz? Antes de mais nada, a gente desenha um molde da forma de Haworth. Nesse caso, como a gente está querendo um anel de 6 membros, ou seja, a forma piranose, a gente faz dessa maneira. Aí você me pergunta, mas esse oxigênio tem que sempre estar nessa posição? Sim, para você não se perder, beleza? Então, você fez o passo 1, agora você vai fazer o passo 2, desenhando o molde da piranose de Haworth. E aí, tudo que estiver à direita de Fischer, ou seja, todos esses grupos funcionais que estiverem à direita de Fischer vão ficar abaixo em Haworth, beleza? Então, observe o seguinte, para a gente conseguir se posicionar aqui, a gente tem que enumerar os carbonos, certo? Então, a convenção que a gente tem em Haworth é que o carbono adjacente a esse oxigênio que fez a nova ligação química vai ser o carbono 1. Então, para não complicar a nossa vida, a gente começa então a posicionar esses grupos. Então, todos os que estão à direita vão ficar abaixo em Haworth. Observe só, então aqui no carbono 2 nós temos uma hidroxila, à direita vem para baixo. Carbono 3, à direita temos hidrogênio, hidrogênio abaixo. Carbono 4, hidroxila, vem abaixo, certo? Então, nós temos isso no carbono 4. No carbono 5, o que nós temos? Perceba, nós temos o carbono ligado a esse oxigênio, certo? Do outro lado dele, nós temos o hidrogênio, que nesse caso está para baixo, a gente não está representando aqui. E para cima, nós temos esse grupo aqui, esse H2OH, é o mesmo que a gente observa aqui. E aí você me pergunta, olha, mas então quando eu tiver uma piranose, nesse caso aqui, eu vou ter sempre esse grupo carbônico virado para cima? Sim, porque isso é uma característica, isso é uma convenção na representação de Haworth de
de açúcares. Então, como a gente está lidando sempre com de açúcares, quando a gente estiver lidando com a forma furanose ou piranose, esse grupo ligado neste carbono que está adjacente ao oxigênio sempre vai ser para cima, você nunca vai desenhar ele para baixo, beleza? E aí, o nosso último passo vai determinar se o nosso açúcar ciclizado vai ser alfa ou se ele vai ser beta, e isso depende apenas, única e exclusivamente, do enunciado da questão. Se te pedir alfa, você desenha hidroxila para baixo. Se a questão te pedir beta, você desenha para cima. Nesse caso, a gente vai desenhar alfa só pelo nosso gosto, certo? E a partir disso, você tem como desenhar os outros substituintes que estão faltantes. É extremamente importante você desenhar todos os substituintes do anel em Haworth, beleza? Porque senão você pode se confundir. E como você viu, os açúcares têm diversos epímeros, diversos diastereoisômeros. Então, se você não presta muita atenção nisso, nessa conversão, você pode representar uma estrutura que, na verdade, não corresponde à realidade, beleza? Então, como eu falei, o carbono 6 virado para cima é o que a gente chama de configuração D, é a convenção. Raramente você vai precisar desenhar uma estrutura L, na verdade, em bioquímica humana, praticamente nunca, beleza? Para a furanose, para a forma furanosídica, então você vai fazer da mesma maneira. Só que em vez de desenhar esse moldezinho de 6 membros, você desenha um moldezinho de 4 membros. Da mesma maneira, você parte dessa estrutura que você desenhou. Opa, teve um spoiler aqui. Então você parte dessa estrutura que você desenhou, desenha um moldezinho de 5 membros, enumera os carbonos de acordo com a mesma convenção. Então, perceba que não vai ser mais a partir do carbono 5 que você vai ter os substituintes voltados para cima para a configuração D. Na forma furanose, você vai ter isso a partir do carbono 4. E da mesma maneira, tudo que está à direita de Fischer, você vai desenhar abaixo em Haworth. Então, como você observa nos carbonos 2, 3 e 4, aqui nós temos hidroxila, hidrogênio, e aí no carbono 4 você tem esta ligação aqui. Então, hidroxila, hidrogênio e o carbono 4, certo? E aí, não tem nenhuma outra forma de você ficar bom nisso que não seja treinando. Então, para isso que nós temos uma lista de exercícios para você treinar a reação de ciclização de diversos tipos de carboidratos, beleza? Então, esses são os tipos mais comuns. Eu espero que você seja muito feliz com os carboidratos e a gente se vê na nossa próxima aula, beleza? Um abraço e até mais!